Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a vida de José. Vamos ver as lições que José nos ensina? Mas então eu quero primeiro resumir um pouquinho a história do José. Vamos lá, José, um menino bom, filho de Jacó e Raquel, ele tinha sonhos. Deus dava sonhos para José e ele interpretava. Só que teve um probleminha aí, porque José interpretou o sonho, mas ele falou de um jeito que na visão dos pais e na visão dos irmãos ficou um pouco arrogante. Então ele falou que ele sonhou com a lua e com o sol, e que a lua representava a mãe, o sol representava o pai, as estrelas representavam os irmãos, e eles estavam se reverenciando ao José. E nisso, os irmãos já tinham um certo ciúme de José, porque o José, ele era filho da velhice mesmo, do Jacó e da Raquel. Então, eles tinham muito ciúme desse filho chamado José. E Jacó acabou fazendo também uma túnica toda colorida, bem bonita, dando de presente, né, para José. Os irmãos ficaram com ciúme danado. E nisso foi acarretando ódio nesses irmãos. E até que esses irmãos encontraram José no campo e jogaram José em um poço. Eles queriam matar o irmão, né? Mas eles viram que, matar também era demais. Vamos só vender ele como escravo? E venderam José como escravo para o Egito. O que aconteceu? José chegou no Egito, ele foi comprado por um homem chamado Potifar. Esse homem era da guarda, né? Era capitão da guarda do faraó. E esse Potifar colocou o José para organizar a casa dele, para administrar a casa dele. E José, tudo que José colocava a mão prosperava. Então, assim, José era uma bênção na casa de Potifar. Mas ainda assim era um escravo. O que aconteceu? A esposa do Potifar deu em cima, né, se insinuou para José. Porém, José, muito fiel a Deus, sabendo que aquilo ali era errado, ele fugiu, né, dessa mulher. Só que essa mulher conseguiu segurar a roupa dele e depois acusou José de ter tentado fazer alguma coisa com ela, né? Nisso, José foi preso. Chegou na prisão, José também começou a administrar a prisão, começou a ajudar, né, as tarefas, e também a prisão prosperou, tudo mudou lá, porque tudo que José colocava a mão prosperava. Então, o que aconteceu? José, lá dentro dessa prisão, ele interpretou o sonho de um padeiro e de um copeiro. E os dois voltaram lá para a casa de Faraó. Só que um morreu e o outro voltou a assumir as suas tarefas, né? Que no caso era o copeiro. Só que antes José falou para ele: eu vou interpretar seu sonho e quando você for lá na casa do Faraó, você se lembra de mim, por favor, se lembra aí. Só que, gente, o copeiro voltou, ficou bem e não lembrou, esqueceu de José. Até que Faraó teve um sonho onde ninguém conseguia interpretar. Qual era o sonho? Faraó sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Depois ele sonhou com 7 feixes de trigo muito bonito e de grãos. E depois ele sonhou com outro feixe também de grãos, só que assim, bem ressecado, sabe? Bem feio mesmo. Aí ele queria que alguém interpretasse esse sonho. Aí, nessa hora, o copeiro lembrou que José tinha interpretado o sonho dele quando estava na prisão. Aí o faraó mandou chamar José. José veio, interpretou o sonho, disse que as 7 vacas gordas era fartura no Egito, muita comida, né? Muita fartura, tudo de bom. E que as 7 vacas magras era, na verdade, uma seca. Então, que Faraó procurasse um homem para administrar isso, para guardar grãos e cereais, né? Guardar alimentos nessa época boa, nesses 7 anos de fartura, porque viriam 7 anos de seca. E Faraó falou: ninguém melhor do que você para fazer isso, né? Já que José, além de interpretar o sonho, José já trouxe a solução também, né? E aí Faraó nomeou José como governador do Egito. Depois disso tudo, aí aqueles irmãos que tinham vendido José como escravo vieram comprar alimentos do Egito. Só que eles não reconheceram que José era o governador do Egito. José sim reconheceu os irmãos e José os perdoou, né? E abençoou eles e fez as pazes e ficou tudo bem. E como vocês podem ver no final da história, Deus honrou José.
Então, quais são as lições que a gente pode tirar aqui, né, dessa história? Eu vou tentar ser breve, gente. Primeira lição: não conte seus sonhos para ninguém, conte só para Deus. Olha o exemplo de José, ele foi contar os sonhos dele para os irmãos, olha o que aconteceu, né? Então, guarda seus sonhos para você, conte só para Deus. E depois que você realizar, aí sim você pode contar. Segunda lição: use seus dons. José interpretava sonhos, né? E ele cresceu na vida assim, interpretando os sonhos do faraó, no caso, né? Então, assim, gente, eu sei que todo mundo aí tem dom. Eu sei que as pessoas às vezes ficam se perguntando: qual é o meu propósito de vida? O que eu tô fazendo aqui? Para que eu sirvo? Eu tenho certeza que você tem um dom. Então, busque esse dom, aperfeiçoa ele e segue teu sonho, tá? Vai ser feliz aí vivendo seu sonho, usando seu dom. Terceira: seja obediente a Deus, fuja da tentação. Olha o que aconteceu com José. Mesmo ele fugindo da esposa de Potifar, ele ainda foi preso, né? Injustamente. Então, gente, fuja do pecado, fuja da tentação, faça como José. Vocês já imaginaram se José caísse na tentação, né, de se deitar com a esposa de Potifar? Já pensou se Potifar chega e pega a cena? Com certeza José teria morrido. Então, fujam da tentação, façam como José. Quarta lição: seja luz, brilhe, faça seu melhor sempre. Lembra que eu contei para vocês que tudo que José colocava a mão prosperava? Então, Deus era com ele, assim como Deus também é com você. Então, brilhe, faça o seu melhor. Pega o seu dom, que eu falei antes, né? Aperfeiçoa ele, estuda, faça cursos, faça o que você puder para aprimorar seus dons e faça com excelência, brilhe sempre, assim como José. Quinta lição: não desista dos seus sonhos. Gente, mesmo José passando por tudo que ele passou, ele continuou ali, sabe? Desejando bem, fazendo o seu melhor, como eu falei para vocês, ele fez o melhor na casa de Potifar, ele fez o melhor dentro da prisão. Sexta lição agora: não murmurar, apenas confiar em Deus. Em nenhum momento José blasfemou ou reclamou com Deus da situação que ele estava vivendo. Ele simplesmente confiou. O tempo passou e a vitória chegou. Sétima: não guarde rancor, perdoe. Olha que coisa interessante. Os irmãos do José jogaram ele num poço, depois venderam ele como escravo e depois, no final da história, ainda foram lá pedir ajuda para ele. Aí ele podia ter se vingado, né? Podia ter jogado na cara dos irmãos, mas não. Ele tratou os irmãos, ele chorou, gente. A Bíblia diz que José chorou. Tadinho, né? É muito amor. Então, assim, mesmo que as pessoas façam mal para você em algum momento, perdoe. Porque é aquilo que Jesus falou, eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não sabem o que fazem. Então, gente, tem horas que a gente realmente tem que engolir a nossa dor, o nosso sofrimento, tem que jogar no mar do esquecimento mesmo e perdoar. Ele perdoou os irmãos e se abraçaram, choraram, se emocionaram e deu tudo certo no final. O perdão é libertador. Oitava lição: se você está sendo humilhado, fica firme, confie em Deus, pois você será exaltado no tempo certo. Foi isso que aconteceu com José, né? Sofreu, foi humilhado, caluniado, com certeza ficou muito triste, mas no final das contas, Deus exaltou. Então fica aqui as lições de José para a gente refletir. Fiquem na paz de Cristo, obrigada pela atenção.